Olá, amigos e amigas da Casa Espírita André Luiz e outros que tiverem a oportunidade de aqui junto com a gente estudar mais uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item que nos foi dado para estudo de hoje é o item 25, Necessidade da Encarnação, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma mensagem do Espírito São Luís, Paris, 1859. E aí, qual é a necessidade, né? Por que a gente tem necessidade de encarnar? Com certeza, muitas pessoas devem se perguntar, né? Por que eu nasci, né? Ou algumas espíritas como nós, que sabemos da necessidade de estar no mundo para progredir, talvez pensemos, né? Mas eu não poderia ficar só lá no mundo dos espíritos, vamos assim dizer, sem precisar estar aqui nessa carne, né? E aí, essa mensagem, né, do Espírito São Luís vem nos explicar sobre isso. Mas antes da gente entrar direto na mensagem, vamos ver o que quer dizer encarnar, né? O verbo encarnar, né? Se a gente for lá procurar no dicionário, a gente vai achar que encarnar deriva de incarnare, do latim, né? Que significa o quê? Tornar-se carne, fazer-se humano, né? Então, tem tudo a ver com isso, né? Do espírito que vem nesse corpo material aqui para essa vida terrena. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 13, tem uma mensagem lá de Paulo, que está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, né? Onde Paulo dizia assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito, né? E aí, Emmanuel, ao explicar essa mensagem, né? Ele diz que quase sempre quando a gente fala em espiritualidade, muitas pessoas queixam-se das exigências da carne, né? Como se fosse a carne que nos estivessem a exigir questões que nos levam aos nossos erros, aos nossos desejos nocivos, aos nossos impulsos não tão bons, né? Não é assim que a gente fala? A carne é fraca, né? Mesmo nós espíritas, esquecemos que essa carne é o quê? É um composto de fluidos, né? Fluidos condensados, né? Esses fluidos que sim, que vão obedecer os imperativos aí da existência terrestre, né? Mas que são conduzidos, essa carne, né? Ela não é ela quem decide. Na verdade, quem determina é o nosso espírito, a nossa conduta, né? O dirigente desse corpo, quem que é? É o nosso espírito, né? O corpo é só a casca, né? É só o que nos possibilita a estada aqui na Terra. E aí que vem essas questões, né? Mas por que eu preciso encarnar, né? E por que no planeta Terra, né? Já que aqui é um planeta de provas e expiações, onde é tudo tão denso, né? Eu não poderia evoluir só lá no mundo espiritual, né? Qual é a necessidade de estar aqui, né? E quem está aqui por quê? Porque errou muito? E aí, os bons também estão aqui, né? Então, o Espírito São Luís, nesse capítulo 4, vem com essa mensagem para nos esclarecer sobre isso. E esse item 25 começa com uma questão, né? Ele pergunta assim: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E aí vamos ver o que São Luís nos diz. Ele diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir
por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Olha que interessante, né? Ele diz que a passagem pela vida corporal, nessa matéria, é necessário, porque a gente precisa passar por isso, cumprir alguns desígnios com uma ação material. Então eu preciso dessa ação material, né? Ele diz assim, é-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência, né? E a gente vai ver lá na Gênese, no capítulo 6 da Gênese, no item 24, dá uma explicação ótima sobre isso. Os espíritos nos explicam de uma maneira bem simples. Eles dizem assim: a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento corporal, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade à encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, do qual se torna fator inconsciente. Vejam só, né? Nesse mundo material, para a gente saciar, né? Para a gente poder prover tudo aquilo que a gente necessita, né? E aí são várias as necessidades do ser humano, né? Quem estudou um pouquinho de psicologia, eu não fiz psicologia, fiz administração, mas eu lembro que quando a gente trabalhava a questão da gestão de recursos humanos, lembra da pirâmide de Maslow, né? Que a gente fala das necessidades humanas. E aí são essas, né? A gente vai precisar trabalhar como encarnado para saciar essas necessidades. E aí lá na Gênesis os espíritos já dizem, né, para prover o alimento, a segurança, o bem-estar. Tudo isso nos força o quê? A usar a nossa inteligência, a desenvolver a nossa inteligência. E se a gente for ver, olha quanto que o homem já desenvolveu desde a época lá do homem das cavernas, né? O que nós já desenvolvemos através dessa vontade da gente alimentar o corpo, ter a segurança, ter o bem-estar, né? Olha quanto que a gente já avançou. Então ele diz que é útil, né, essa nossa encarnação, essa nossa união com a matéria para isso, para fazer com que a gente progrida e use a nossa inteligência, como também para o progresso e a transformação do globo onde a gente vive, o progresso e a transformação da Terra, né, desse planeta onde a gente habita, né? E aí, olha que lindo, ele diz que é assim que, progredindo, né, a gente colabora com o Criador. No livro dos Espíritos, no capítulo 2, que também fala da encarnação dos espíritos, lá tem uma questão, né, que Kardec pergunta, mas qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E olha lá o que os espíritos respondem. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí tem uma notinha que diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, né, quis
que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, né? Então, quer dizer, a gente encarna para progredir desenvolver a nossa inteligência e para colaborar nessa obra da criação, né? Para colaborar com o progresso, com a transformação desse planeta. Tanto é que a gente fala, né, nós espíritas, nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, e que vai passar, com o progresso dos seres que aqui habitam, vai passar para ser um mundo de regeneração. O planeta Terra vai subir uma escala, né? Agora, isso só acontece o quê? Com o progresso das pessoas que moram nesse planeta, né? Que habitam esse planeta. Na mensagem de São Luís, ele diz também assim: sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que se estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de prosseguir, né? A mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciaram a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso em que ela se lhes torna um castigo, né? Então, quando a gente lê isso, dá para a gente entender, né, claramente, né, que todos nós, Jesus não teve preferência, nem deu privilégio. Todos nós nascemos simples e ignorantes, fomos criados, né, simples e ignorantes, e a todos foi dada a oportunidade. Essa é a oportunidade de usar o nosso livre-arbítrio. Agora, a gente usa, e se a gente tem zelo nessa tarefa, nesse uso, né, de buscar aquilo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento, não só da inteligência, né, mas também o nosso desenvolvimento moral, rapidamente a gente vai conseguindo avançar e vai ficando espíritos mais puros, vamos assim dizer, mais leves, né? Aqui no próprio Evangelho, no item 24, ele vai falar, né, dos limites da encarnação, e ele vai dizendo, né, que quanto mais a gente avança, mais a gente se purifica, né? Mais a gente vai se tornando menos grosseiro, menos compacto, menos denso. E aí sim a gente vai poder desfrutar desses mundos melhores, né? Então não tem privilégio para ninguém, todo mundo saiu do mesmo patamar e vai depender das nossas escolhas, né? É claro que se a gente fica obstinado só no erro, só no egoísmo, na vaidade, no orgulho, a gente vai ter que vir mais vezes para poder avançar, né? E aí ele, no item 26, ele faz uma comparação, que ele até diz que é uma comparação vulgar, né? Porque ele compara, né, essa nossa encarnação, essa questão da encarnação e da reencarnação depois, como uma escola. O planeta Terra é uma escola, né? E o estudante, para alcançar o seu fim, né, não é um castigo, né? Que se você repete a série. Não. Se você é esforçado, você vai rapidinho, passa rapidinho pelas séries, né? Você sai lá
pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, assim vai, não é? Agora, se você não se esforça, o que acontece? Você vai ter que repetir tudo de novo. E aí que tá o castigo que ele diz aí, né? Que na verdade é você ficar estacionado, né? Você não é uma punição isso, na verdade é porque a gente tem que aprender, alguma coisa, né? E aí ele diz que é assim que acontece com o homem aqui na Terra, né? Então ele diz aqui, para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido, é que é obrigado a percorrer novas etapas de uma vida corpórea, né? Se ele não desenvolve esse senso moral, aí ele vai ter que percorrer, né, outras etapas dessa vida mesmo corpórea, mas cheia de angústia, né? E que muitas vezes a gente acha que isso é castigo, né? Aqui no Livro dos Espíritos, também, ainda nesse Encarnação dos Espíritos, capítulo 2, na questão 133, ele diz assim: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação. Então, é aquele que desde o princípio seguiu, né, em busca desse progresso. E aí vamos ver o que ele diz. Todos foram criados simples e ignorantes. A mesma coisa que São Luís está dizendo lá. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldade, sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal, né? Tá aí perguntando, mas e aí, o que adianta fazer o bem se ainda tem que vir nessa vida corporal? Aí ele diz assim, eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Então, fica muito claro, né, para nós que a encarnação é esse meio, né, para a gente poder desenvolver não só a nossa inteligência, mas também os nossos valores, as nossas virtudes, né? Nesse encontro com o outro e com nós mesmos, é que a gente vai conseguir desenvolver isso, exercitar isso, né? Na verdade, é com o encontro com nós mesmos, porque é aquele conhecimento de si, né? Para que no dia a dia, na família, no trabalho, na comunidade, enfim, no mundo, a gente possa ir se burilando, né? Aprendendo a domar as nossas dificuldades, né? Que é tudo isso, né? O orgulho, a vaidade, né? Para que a gente possa caminhar para frente. Na verdade, é o conhecimento disso e a atitude, né? Porque não adianta também eu só conhecer, entender isso, mas eu não ter atitude. A atitude eu tenho quando eu estou no meio onde estou. Como eu disse, na família, na sociedade, onde eu estiver. É que eu vou treinar, né? Tudo isso que eu tô aprendendo aqui. E para a gente encerrar, essa mensagem é curta, é bem didática, dá para a gente entender muito bem, né, o que é esse processo da encarnação, o porquê necessitamos encarnar onde estamos, né? E aí a gente já deixa, né, para que todo mundo faça a leitura, mas antes da gente finalizar, né, eu queria citar Emmanuel em primeiro lugar, que ele diz assim, a necessidade do processo reencarnatório está em O Consolador, tá? Na questão 96. Ele diz assim,
que a reencarnação representa em si mesma uma estação de tratamento e de cura de certas enfermidades da alma, às vezes tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores, né? Então, a reencarnação, né, é o nosso tratamento, é a nossa cura, é a nossa oportunidade, né? Que às vezes a gente tá sempre deixando essa oportunidade passar, né? E aí a gente tem que ter estações sucessivas, como ele diz, né? Agora, por meio dessas relações que a gente teve com os outros no passado, nas nossas outras encarnações, a gente pode estabelecer, né, nessa base espiritual de laços de família e os princípios, né, de solidariedade, de fraternidade, de igualdade, para que a gente possa realmente colaborar não só com o nosso progresso moral e de inteligência, como também desse planeta Terra. E para finalizar, eu vou ler um trechinho, vou pedir licença para vocês para ler um trechinho do livro de Leon Denis, O Porquê da Vida, onde ele diz que tem como título o Propósito Supremo. Olha só que lindo isso. Homem, meu irmão, tenha fé em seu destino, porque ele é grande. Você nasceu com faculdades inatas, inspirações infinitas, e a eternidade lhe é dada para desenvolver uns e satisfazer outros. Crescer vida a vida, esclarecer-se pelo estudo, purificar-se pela dor, adquirir uma ciência sempre mais vastas, qualidades cada vez mais nobres. Eis o que lhe está reservado. Deus tem feito ainda mais por você. Deu os meios de colaborar em sua obra, de participar na lei do progresso sem limites, abrindo novas vias aos semelhantes, elevando seus irmãos, atraindo-os a você, iniciando-os nos esplendores do verdadeiro e do belo, as sublimes harmonias do universo. Não é isso criar? Transformar almas em mundos? E esse trabalho imenso, fértil em caracteres, não é preferível a um repouso morno e estéril? Colaborar com Deus, realizar em tudo e por tudo bem e justiça. Que pode ser maior, mais digno ao seu espírito imortal? Eleve então seu olhar e abrace as vastas perspectivas de seu porvir. Ponha esse espetáculo a energia necessária para afrontar os ventos e as tempestades do mundo. Marche valente, lutador, suba a rampa que conduz aos cumes que chamamos virtude, dever, sacrifício. Não se detenha no caminho para colher floretes ou mato, para brincar com seixos dourados. Para frente, sempre em frente. É isso, né, meus irmãos? Acho que a encarnação é isso, né? Aproveitar tudo isso que Deus nos oferta, né? Crescer, né? Esclarecer-se, purificar-se pela dor, adquirir a ciência, mas adquirir as qualidades mais nobres, né? E nisso, colaborar com Deus. Então, que a gente possa, como diz Leon Denis, marchar valente nessa nossa encarnação, né? Lembrando que nada é por acaso, que estamos por aqui e aproveitando todas as ferramentas que nos são dadas, né? Aquele irmão difícil, aquele trabalho que às vezes não é tão gratificante, às vezes é uma doença na família, mas tudo tá aí nessa encarnação, foi tudo preparado por nós mesmos, pedido por nós mesmos, para que a gente pudesse, né, crescer, para que a gente pudesse nos purificarmos, para que nós pudéssemos, e como diz
né, no Evangelho, nos depurando, né, nos transformando através dessas vidas sucessivas. Então, que a gente possa aproveitar a nossa encarnação e as nossas reencarnações, né, de forma a nos transformarmos para até chegarmos, porque nós vamos chegar um dia a ser espíritos puros, né? Então, que a gente aproveite essa nossa estada. No nosso grupo de estudo temos uma amiga que está sempre dizendo isso, né? Tá chegando o tempo, vamos aproveitar, né? Tá passando o tempo, né? Ela diz, né? Quanto tempo eu ainda tenho para aproveitar essa minha encarnação, essa agora, aqui agora, né? Então, que a gente possa, né? Aproveitar, né? Que a gente possa aproveitar para ser mais digno e para alcançar essa espiritualidade maior. Então, como Leon Denis diz, vamos encerrar assim, para frente, sempre em frente. Gratidão pela oportunidade e que todos fiquem bem. Muito obrigada e até a próxima.